Em meio a esperanças de Bolsonaro conseguir uma anistia e se manter livre do chilindró, chega uma notícia muito triste confirmada pelos médicos, tá bom, gente? O Bolsonaro estaria com câncer, tá? Um câncer de pele que vocês sabem que em muitos casos, em muitas situações, pode ser muito agressivo, tá? São lesões que apareceram no corpo dele, que foram operados, tá? Foram retirados alguns dias atrás. Mas, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção porque algo está errado com essa história toda e eu acredito que, como sempre acontece, né, eles nunca contam para nós a verdade e a realidade do que os pacientes estão enfrentando. Eu acredito que Bolsonaro estaria realmente em um estado avançado com o seu câncer e por isso tantas lágrimas, tantas emoções. Bolsonaro tem se mostrado muito emotivo. Eu vou trazer para vocês também todos os detalhes sobre essa situação de Bolsonaro em relação a esse câncer, né? Que nós até desconfiávamos, mas não estávamos esperando que os médicos iriam falar sobre esse assunto, tá? Especialistas também explicaram o laudo do câncer de pele do Bolsonaro e nós vamos entender juntos essa situação que parte o coração, principalmente daqueles que gostam de Bolsonaro, que esperam que ele consiga se livrar dessa prisão de 27 anos e que até volte a se candidatar ano que vem para presidente do Brasil. Mas antes que eu traga para vocês essas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, mais de 177 milhões de visualizações. Laudo de Bolsonaro aponta câncer de pele, mas lesões foram retiradas e não há necessidade de tratamento adicional, disse médico. Exames em lesões de pele retiradas no último domingo apontam câncer em 2 das 8 manchas removidas, segundo o resultado divulgado ontem, quarta-feira. O laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, divulgado ontem, quarta-feira, aponta um quadro de carcinoma, tipo comum de câncer de pele, nas lesões que foram retiradas durante o procedimento cirúrgico no último domingo, dia 14. Bolsonaro recebeu alta no início da tarde da última quarta-feira e voltou para a prisão domiciliar. Após passar a noite internado por conta de um quadro de pressão alterada, vômitos e tontura. O ex-presidente foi tratado com medicamentos por via endovenosa e recebeu hidratação. Com isso, apresentou melhoras dos sintomas e da função renal, segundo o boletim médico. Após a liberação, um dos médicos que acompanha o ex-presidente, o Cláudio Birolini, concedeu uma coletiva de imprensa e explicou que o resultado aponta para um tipo de câncer. O câncer de pele, a grosso modo, você tem 3 tipos de lesões, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o carcinoma de células escamosas, que é o que ele tem. E o melanoma, o carcinoma base celular, geralmente só tem crescimento local, mas é um câncer potencialmente grave, que pode dar metástase, explicou o médico Cláudio. O médico pondera que as lesões já foram retiradas, mas Bolsonaro terá de ser acompanhado periodicamente para avaliar o quadro. Não há, no momento, necessidade de novos procedimentos de saúde, afirmou o médico de Bolsonaro. Para ir ao hospital, Bolsonaro saiu da casa onde cumpre prisão domiciliar e a defesa dele precisou apresentar os motivos da saída para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No último domingo, dia 14, Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico para retirar algumas lesões na pele. O material foi encaminhado para a biópsia e o resultado foi divulgado no boletim de ontem, quarta-feira. Segundo a equipe médica, o laudo aponta para a presença de carcinoma de células escamosas em 2 das 8 manchas removidas. Carcinoma é um tipo de câncer comum de pele que se origina nas células escamosas, a camada mais externa da epiderme. Geralmente é causado pela exposição prolongada ao sol. Conforme o laudo, o carcinoma foi localizado apenas na camada mais superficial da pele, onde se originou e ainda não se espalhou para as camadas mais profundas ou para outras partes do corpo. Apesar do resultado da biópsia, Bolsonaro não precisará passar por novos procedimentos cirúrgicos, mas deve ser avaliado periodicamente em função do quadro.
Bem, notícia razoavelmente boa, né, gente? Se for realmente verdade o que esse boletim está falando, né? Ainda bem que foi encontrado esse câncer no início, né? E eu espero que realmente não tenha se transformado em uma metástase. Aí, vocês sabem, né? O sofrimento é triplicado, quadriplicado. Especialista explicou o laudo do câncer de pele de Bolsonaro. Vamos ver o que disse uma especialista, gente. A Paola Pomerantsev é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. A dermatologista Paola explicou o diagnóstico para o site Coluna da Gente. Os carcinomas basocelulares e espinocelulares são os mais comuns e menos agressivos, conhecidos como não melanoma. O carcinoma espinocelular é o segundo mais prevalente. O mais comum é o basocelular. Corresponde-se a 20 a 25% de todos os cânceres de pele nos Estados Unidos e no Brasil. A neoplasia surge nas células escamosas que constituem a maior parte das camadas superiores da pele. Pode se desenvolver em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nas áreas expostas ao sol. Orelhas, faces, pescoço e etc. A principal causa desse carcinoma é a exposição excessiva ao sol sem fotoproteção. Alguns casos estão associados a cicatrizes ou feridas crônicas, drogas, antirrejeição de órgãos transplantados ou agentes químicos ou radiações. Normalmente se apresenta como uma lesão avermelhada na forma de machucados ou feridas descamativas que não cicatrizam e sangram com frequência. Pode parecer verrugas. Isso significa que as células malignas estão restritas à camada mais superficial da pele, que não houve comprometimento das camadas mais profundas. Existem vários tratamentos possíveis, dependendo de cada lesão e sua localização. Normalmente, excisão cirúrgica, retirada e sutura, mas quando a lesão está restrita à epiderme, pode ser feita crioterapia, remoção da lesão por congelamento ou nitrogênio líquido. Creme de Imiquimod, modificador da resposta imune que causa uma resposta inflamatória, e o sistema imune da pessoa causa essa inflamação que trata a lesão. Ou tratamentos combinados. Se não for tratado, pode progredir para uma carcinoma invasivo, aprofundando-se nas camadas da pele com potencial para se espalhar para outras partes do corpo, e aí o tratamento seria radioterapia. Ou seja, gente, se não for tratado a tempo, pode se transformar em uma metástase e aí espalhar pelo corpo todo, e muitas das vezes o paciente não consegue se recuperar e acaba indo a óbito, né? Graças a Deus não é a situação de Bolsonaro. Deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essa situação de Bolsonaro, né? Depois de tudo que ele tem enfrentado, agora um câncer também. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!